Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar o conteúdo novo, né, de petrologia metamórfica. Eu adicionei o vídeo, né, sobre a matéria, como eu venho fazendo, e disponibilizei uma lista de exercícios, né, o link lá no AVA também. A primeira atividade de hoje, né, a gente vai fazer sobre esse vídeo que eu mandei também o link lá no grupo, né, no WhatsApp, que é sobre o ciclo das rochas. Vocês assistiram? Porque fica complicado a gente ver junto aqui, né? Não dá muito certo para sincronizar. Eu assisti. Tá. E aí, eu fiz uma pergunta aqui na lista sobre os processos geológicos, né, que são mostrados no vídeo. Então, lá é o ciclo das rochas completo que é mostrado. E eu queria ver com vocês, né, se alguém tem uma listinha aí do que foi mostrado no vídeo. Vocês estão vendo a minha tela, né? O vídeo começa como? Alguém sabe me explicar? Mostra vários processos que a rocha passa, né? Vários processos que ela vai ocorrendo com o tempo, vários momentos ele tem contato com vários chuva, calor, temperatura, pancada, fritamento, vários processos. Sim. A primeira cena que vocês estão vendo aqui, tá no YouTube agora, né? Vocês estão vendo que eu tô numa das primeiras cenas, que é no oceano, né? Aí mostra alguns animais, né? Já extintos. E isso mostra também um pouco da evolução, né? Durante o vídeo, né? Então, se prestarem atenção na questão as plantas aparecendo, os tipos de animais, né, os dinossauros que aparecem mais para frente, né? Aqui nesse oceano a gente tem um animalzinho que é símbolo, né, do início, né, das primeiras formas de vida, né, já maiores, né, com multicelulares. A gente tem aqui esse animalzinho que é até o que tem na rocha, lá na frente aparece, né, que a rocha vai lá para o museu, não vai? Ela fica exposta, porque um paleontólogo encontrou ela. Então, o que aconteceu? O que esse animalzinho sofreu? A fossilização, né? Então, eu só fui dizer que essa rocha que ele representou lá fora, que seria aqui, cadê? A primeira montanha que aparece, a grandona aqui, ele quis representar que era ela, que era aquela do fundo do mar. Porque não tem como, né? A montanha tá lá em cima e o fóssil ir parar lá em cima, né? Teria que ser depois, né? Para ser erguida. Mas no caso, na imagem, ficou como se o rio não, o mar tivesse ali do lado e a montanha ali. Mas depois a gente viu que o fóssil estava na montanha, né? Que ela foi erodida e ficou pequenininha. Então, desde o início a gente tem processos, né, de sedimentação, tá? Aí essa montanha que aparece aqui depois, ela sofre algumas mudanças. Bem nesse momento aqui aparece ela, né, feliz, e aí começa a mudar toda a paisagem, né? Se vocês repararem, ele coloca a montanha inclinada, como se ela tivesse sido dobrada. Alguém reparou nisso?
bem depois daqui, assim, tá? Então, as montanhas inclinaram. Aí a gente tem um problema, né, como que se fala, de conceito, porque se a rocha for intemperizada não, foi metamorfizada, o fóssil, né, ele tende a desaparecer, tá? Então, né, mas é claro que é uma representação lúdica, né? Mas aqui a gente tem a representação de dobramentos, de deformação, tá? Então, a gente tem um primeiro momento, a montanha aqui grande, né? Uma grande quantidade de rocha. E aí, com o tempo, acontece isso que a Dayana citou, né? Intemperismo. No vídeo, mostra muitos processos de intemperismo, né? Físico, químico, tem por ação dos homens também, né? Que detonam lá a rocha, quebra ela, arrasta, altera ela e no final vai transformar ela em vidro, né? Que aí ela vai fazer parte de uma nave espacial e vai para fora do planeta. Mas fora tudo isso, né, tem os processos naturais, sem influência do homem. Logo após aqui, o que aconteceu com essa montanha? Que ela era grande e de repente ficou pequenininha, bem no início, que ela era imensa. Aí veio essa era do gelo aqui, tem até os mamutes, né, para representar, que é a megafauna, né, que a gente chama. Aqui onde a gente mora hoje em dia também já teve, né, megafauna, tá? Só que aqui os nossos exemplares encontrados em Jangada, né, outras cidades próximas aqui de Cuiabá, são de preguiça gigante, de tatu gigante. Não tem desses do mamute. Aqui a gente teve o processo de intemperismo, né, erosão, transporte, como vocês queiram chamar. É que aqui não vai aparecer para vocês. Mas aparece a geleira e ela faz o quê? Quebra, transporta, né? E vai transformando aquele grande bloco, né? Não tudo de uma vez, né? Como mostrou, mas simboliza, né? A força que a geleira tem. E realmente ela carrega grandes fragmentos de rocha que ela engloba, né? Não seria assim da maneira que tá aí, né? Empurrando na frente. A água, ela infiltra, ela entra e a rocha passa a fazer parte da geleira, né? A base da geleira é muita rocha misturada com gelo. Então, é um processo de intemperismo físico bem forte. Aí, logo depois, a gente tem o quê? Uma mudança, né, drástica aqui no clima. Cadê? Né, já vem para um clima mais tropical, tem a ação da vegetação. Aí aqui a gente já pode considerar, né, que ela está bem próxima à superfície, né, junto do solo. Então já está uma rocha mais alterada, né, mais fácil de ser manuseada, não é aquela rocha pouco intemperizada, já está mais fácil. Aí depois ela começa a saga dela aqui com os seres humanos, né? Mas o interessante dessa parte que a gente... Isso, ela tá como, na verdade, aqui, como ela quebrou e transportou, né, seria sedimento, né? E depois, ainda não tá como rocha de novo, ela tá no meio do caminho. Tá aqui, ela tá no meio do solo, né, apesar de ser grande, né, ser um matacão, né, ser grande. E aí, né, todos esses processos que os seres humanos fazem, né, de quebrar, polir, cortar, né, também está ilustrando para a gente o que o intemperismo, o transporte faz com ela, né? Não deixa de ser uma coisa para a gente correlacionar. E aí ela vai ficando pequenininha, né? E aí aqui a gente tem
um momento em que um pedaço dela quebra, né, e cai, não sei se é um lago, se é um rio, e aí ele vai lá para o fundo, né, e aí aqui a gente tem a confirmação de que é um sedimento, né, tá sofrendo deposição. Só que aí depois disso, o que acontece de novo com ela? Ele sai, né, para a história continuar, e é quando, né, um pesquisador encontra que ela vai para o museu. Só que aí não termina aí a história, né? Já poderia ter terminado. Mas o que acontece depois com essa amostrinha aí que tem o fóssil? Quem sabe? Ela foi parar em outro local de deposição, né? Seja por ação humana, por vento, por água. E ela cai ali aparentemente num depósito de areia. E aí ela foi coletada ali no caminhão e foi para onde? Esse monte de areia. Ela foi para uma fábrica de vidro. Isso. Uhum. Então a gente vê também que então opa, se foi para uma fábrica de vidro, né? Possivelmente a única coisa que restou daquele afloramento grande, daquela montanha, foi uma partícula de sílica, né? Que ela quebrou, ficou pequenininha e já nem mais o fóssil não tinha mais, porque já quebrou, ela está muito menor do que antes, do que quando ela tinha o fóssil nesse momento. Como se fosse um grãozinho de areia mesmo, ela aí. E aí ela é fundida, né? Isso. Na indústria. E aí ela vai lá para o espaço, né? Com muita sorte, como sempre, né? Ela no cinturão de asteroides, eu acho, se eu não entendi errado a história. E aí deu problema de novo, e aí a nossa partícula, né? Que agora era vidro, cai na superfície, né? Nessa crosta aí desse planeta. Que eu entendi que não é a Terra. O que vocês acham? Porque mostra aqui na imagem. Deixa eu ver se eu consigo achar. Poderia ser Marte, né? Aqui, nessa imagem, né? Aí tem o outro planeta grande lá do lado, né? Então, né? Isso. Ela cai na superfície do planeta, né? A partícula nossa, né? Que agora é vidro, nossa sílica. E aí ela vai, no choque, ela passa a integrar uma outra crosta, né? E essa crosta aqui tem também tectônica, tem chuva, tem água, tem lago e começou tudo de novo. Aí, né, que eu pergunto, ele mostrou como se no outro planeta fosse igual na Terra, né, os mesmos processos. Mas o que a gente estudou antes não é, né, não tem igual, assim, no nosso sistema solar. Até o momento não foi descoberto, né. O que você ia falar, Kenny? Em uma parte, que a senhora esqueceu de falar que o vidro Uhum. passa por um processo de alta temperatura, entendeu? Então há um processo que ocorre ali, entendeu? Sim, é. Aí é A, ao cair aqui na crosta ou na fabricação? ele tá descendo. Ah, tá caindo aqui, né? Tem aqui, Aí, né? porque o vidro tá fazendo parte Foguete. dele. Aí quando ele entra em processo de alta temperatura,
Uhum. Aí o vidro passa por um outro processo até chegar lá. Aparentemente pelo desenho seria a fusão de novo, né? De novo, de novo. Isso. E aí também, ao ter o impacto, né, com a crosta, a exemplo dos meteoritos, né, que caem na Terra, aí vai ter processos de pulverização, né, vai ter fusão de alguns materiais. Então, novamente, esse material está passando por muitos processos, né, destruidores, né, digamos assim. Então, é uma partícula que sofreu muito, né? O pessoal até comenta no vídeo lá quanto sofrimento, né? Mas é para ilustrar, né, que né, desde aquela montanha gigante lá, inicial, poucas partículas vão sobreviver, né? Poucos minerais, né? Nem vai ser mais o mesmo mineral, como vocês estão vendo, né? Já virou uma substância química que fundiu já 2, 3 vezes, já se alterou, né? Já foi depositado, então não é mais aquele mesmo material. Mas a origem dele tá lá no início, né? Então, esse videozinho eu até esqueci de passar para vocês antes, né? No final de sedimentar, mas ele também tem um pouquinho, né, do metamorfismo que a gente pode comentar, né? Esse vídeo é muito antigo, né? Eu já fiz isso faz muito tempo. E ele é muito ilustrativo, né? Mas se a gente não presta atenção, a gente passa batido alguns processos geológicos que estão representados, né? Não exatamente da maneira mais correta, né? Mas é uma boa forma de mostrar as transformações geológicas. E ele mostra tempo geológico também, né? Se vocês viram, né? A gente viu isso representado, inclusive pela mudança dos animais lá, os tipos de animais, a mudança no clima, não é? Que também ajuda a gente a ver o tempo passar, e a mudança na rocha também, né? O que é essa rocha lá no início? Agora eu vou perguntar. Que é uma coisa que a gente estudou nessa aula de metamórfica. Era uma bacia sedimentar que tinha né, esses animais e depois virou a primeira montanha lá. Essa primeira montanha, antes de metamorfizar, antes de deformar, ela pode receber um nome. Não a montanha, né? As rochas que estão na montanha, né? Mas vou chamar de montanha. Como que eu chamo isso? Tem na aula. Vocês lembram? Alguém viu? Isso, protólito. Correto, Dayana. O protólito, né? O nome já diz, né? Se alguém tiver dificuldade de. Deixa eu ver se. Isso, é protólito. Dificuldade de lembrar do nome, mas proto, né? Vai vir de anterior, de primordial, de antigo, e lito, né? Rocha. Então, protólito, né? Da próxima rocha ali, vai ser essa rocha que, né, de acordo com o desenho, a gente interpretou que é sedimentar, tá? Aí depois, né, a gente vai ver que ela vai passando por outros processos, né, e tudo mais. E ela volta a ser sedimentar de novo, né, uma partícula de sedimento. Então, a gente tem o protólito, né, então a gente tem esse processo, como fala, esse conceito no vídeo também. Então, vocês vão fazer aqui na primeira pergunta, né, da lista, um parágrafo, né, colocando a lista desses processos que a gente comentou aqui agora, tá? Aí, que a gente tem dobramentos, temos erosão, temos glaciação, intemperismo físico, químico, formação de solo, um monte de coisa, tá, gente? E aí, sim, por diante, né? Então,
tá? Esse aqui vocês podem fazer com calma. Alguma dúvida sobre a primeira questão? Aí a gente pode passar para a próxima, então. Não precisa ser na ordem, não, porque até tem algumas coisas que repetem, né? Então não precisa. Porque tem, né, intemperismo várias vezes, né? Tem a questão também do transporte, né, das partículas, que ocorre várias vezes. Então, vocês podem fazer uma lista genérica. Sobre, então, a segunda pergunta. O processo de metamorfismo que origina as rochas metamórficas ocorre a partir de dois principais condicionantes, fatores condicionantes, que são, então, né, aqui eu coloquei para ilustrar um gráfico de temperatura por pressão, que é um que a gente vai usar na próxima aula, que eu vou gravar para vocês, que a gente vai falar das faces metamórficas, tá? A gente tem um monte de nomes aos conjuntos de rocha metamórficas que a gente vai aprender. E aqui a gente tem na pergunta quais que são os principais fatores, né? Então, de acordo até com o gráfico, né, qual que é a resposta? Em temperismo e erosão, a gente sabe que são grandes fatores, né, das rochas sedimentares, né? Formação de sedimentos. Local e estrutura do lugar onde se encontra a rocha. Isso aí a gente pode falar também, principalmente, também as rochas ígneas, pode ser, né? É uma descrição muito genérica. Ação humana e condições climáticas, né? Então, já também não tem a ver, porque os principais fatores das rochas metamórficas são relacionados mais a agentes internos, né, da Terra, e não a externos, como o clima. Vulcanismo e processos tectônicos são processos que influenciam, mas não são os principais, né, porque a gente tem rochas metamórficas que a gente vai ver que não são formadas por vulcanismo nem por processo tectônico, né? Então, a gente vai ver umas rochas metamórficas que não tem nada a ver com essas histórias de rocha ígnea e tectonismo. Então, é sim a última alternativa. Temperatura e pressão do ambiente. E até, de acordo com a figura, né, que é uma coisa que eu queria comentar, que a gente tem variação de temperatura e pressão. Então, quando a gente olha, né, no caso aqui a pressão está em gigapascal. E aí também temos a profundidade, que até ajuda a gente a entender melhor. A gente tem essa variação de temperatura, pressão e profundidade como um guia para saber que tipo de rocha metamórfica eu tenho, que processos elas passaram. Então, eu vou saber se aquilo era um cinturão de dobramentos de acordo com o conjunto de rochas que eu tenho lá. Aí a gente pode plotar em gráficos também, assim como a gente fazia com ígnea, com sedimentar, e poder entender melhor o que acontece naquele lugar. Então, a gente tem aqui, talvez vocês tenham, né, ouvido já esses nomes, eclogito, granulito, anfibolito, né? São nomes, né, de tipos de rocha. Olha, o eclogito são rochas de altíssima pressão, mas temperatura variável. Então, desde lá uns 300 graus até quase 1000. Então, a gente tem eclogitos de vários tipos de temperatura, mas a pressão é sempre alta. Então, eu vou imaginar que é algum tipo de evento metamórfico que envolveu uma mudança, né, uma altíssima pressão. Já, por exemplo, os anfibolitos estão numa parte intermediária ali. Então, ele vai ser, por exemplo, se eu tenho rochas granulíticas, anfibolíticas e xisto verde, essas que estão alinhadas aqui, eu consigo saber qual estava mais profunda na crosta, os granulitos, e qual parte daquilo estava mais raso, os xistos verdes, tá?
tá escrito esquistos, né? Mas é o xisto verde, tá? E então são as 3 faces metamórficas que a gente mais ouve falar, mas tem mais um monte, tá? Então a gente usa esses gráficos bastante em petrologia metamórfica. Aí as faces mais, né, de mais baixo grau, digamos assim, né, zeólita, e aqui as que são de baixa pressão e temperatura variável, tá? Então a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Agora, na próxima questão, as rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de outras rochas já existentes. Essa rocha original é aquela a partir da qual, por processos geológicos variados, formou-se uma nova rocha. Qual é o nome dado na geologia a essa rocha original? Como a gente acabou de falar, né? Seria aqui a letra C, protólito, né? Todos os outros nomes aqui são de rochas, tá? Gnáis é uma rocha, quer dizer, quartzo não é uma rocha, né? Quartzo é um mineral. Rúlia, a gente viu lá nos tipos de carvão, né? Que um dos exemplos é um dos que está menos comprimido, menos, né? Na forma mineral. E a ardósia também é um tipo de rocha. O que denomina todas as rochas que são as anteriores, né, são protólito. Não estou falando de um tipo de rocha só, de qualquer uma, seja gneiss, seja granito, seja arenito, eu vou te chamar de protólito se eu estiver falando do que aquela rocha era antes. Então, por exemplo, o protólito desse gneiss era um argilito. O protólito desse gneiss era um xisto, não. Deixa eu ver. Um granito. Eu posso ter gneiss com protólito granítico e gneiss com protólito sedimentar, argiloso. Por quê? O que vai acontecer, professora, para qualquer um desses dois virar um gneiss? Vão ser gneisses bem diferentes, mas vão ser gneisses que a gente vai ver que a estrutura gnéisica é aquelas bandas, né? Com composições diferentes. Então, se eles vão ter composições diferentes, né? As bandas, também, se eu tô fundindo, se eu tô, né, cozinhando, né, materiais diferentes, eu vou originar uma rocha metamórfica diferente. Só que ela vai ter estrutura gnéisica também. Isso é uma coisa bem legal da gente ver, né, como que a composição da rocha anterior, né, se ela passar por um metamorfismo muito alta temperatura e a pressão também, aquilo lá vai ficar irreconhecível, né, porque que nem a gente viu, né, se nós seres humanos, né, conseguimos fundir a sílica para fazer vidro, né, quem dirá lá na base da crosta, né, aqui 30, 20 quilômetros de profundidade. Então, né, a temperatura e a pressão é muito mais alta. Então, a próxima questão, ela, né, é de VF, e aí a gente tem que ir para marcar as alternativas corretas. A gente está falando do mármore, que é uma rocha metamórfica, que o protólito dela vai ser o quê? Uma rocha carbonática, né? Algum tipo de calcário. Então, vamos ver aqui quais estão corretas e quais estão erradas. Sobre o mármore. Com o passar dos milhões de anos, os sedimentos acumulados vão sendo sobrepostos e exercendo um peso cada vez maior. Essa pressão compacta os sedimentos que se transformam em rochas metamórficas, como o mármore. Essa questão 1 aqui. Tá certo ou errada? Eu acho que tá certo, né? Não tá. Não que o que ela esteja escrito nela está errado, mas é que ela não tá explicando sobre mármore.
Está explicando sobre outros tipos de rocha sedimentar, né? O mármore, ele não é criado pela compactação de sedimentos, né? O mármore é uma rocha sedimentar química, né? Ou biogênica, né? Mas, né, então a gente não vai ter sedimentos depositados um em cima do outro, né? Não é bem assim. Então, essa aí vai ser falsa. Por causa disso. O mármore foi originado do calcário e submetido a condições específicas de temperatura e pressão durante o período geológico. Né? Esse daqui tá ok. É um tipo de rocha encontrada especialmente nas bacias sedimentares e origina-se da decomposição de matéria orgânica. E com o decorrer do tempo e das condições de temperatura e pressão, solidifica-se e transforma-se no que conhecemos hoje como mármore. Então, essa 3 agora. Tá certo ou errado? Tá errado também. A 3. Qual que será que é o erro dela? Ela tá falando sobre um tipo de rocha sedimentar também, mas que não é mármore, que não é calcário. Decomposição de matéria orgânica. A gente tem várias, né, rochas sedimentares que formam assim. Vai ter o que? O carvão, petróleo também. Então, você tem, né, matéria orgânica lá numa bacia. Como a gente falou, o protólito do mármore é calcário. Então, ou eu podia estar explicando o que seria, né, pela ação de seres vivos, né, que criam, né, depósitos carbonáticos, como corais, como conchas, né, de moluscos, ou pela precipitação química de carbonatos, que seria a origem química só. Então, essa 3 também não está correta para mármores, né? Porque eu não estou falando do protólito do mármore, eu estou falando de outra coisa. Mas, se eu estivesse falando de carvão, estaria ok, né? Então, nessa aqui, a confusão maior é por causa da pergunta, né? Sobre a origem da rocha. Aqui. Então, deixa eu ver, a 2, né? Então, apenas a 2. Se quiserem que eu explique melhor, podem falar, tá, pessoal? Aí, Ô, Flávia, eu quero que você explique melhor, porque eu já respondi esse questionário e errei justamente essa pergunta aí. porque ela confunde, Eu ia até te pedir né? para você abrir de novo o questionário para mim, porque Não tem como você mexer de novo. não. Eu vou mudar aqui a opção. É que aqui a pergunta quer saber qual alternativa melhor explica a origem da rocha, né, desse mármore. E aí a primeira tá errada, porque aqui tá falando sobre sedimentos acumulados, né, pressão compactando. Então, aqui no caso, ela não tá explicando, né, essa origem do calcário, né? Porque a gente tá falando da rocha original, né? Não tá explicando. E aí, né, também não falou, deixa eu ver, como na outra falou de temperatura e pressão para poder metamorfizar, né? Aí a 2 fala isso, né? Porque ela tá pequenininha, mas tá certa. E a 3, por que que você acha que tá correta? Pela questão da matéria orgânica? Que poderia não estar errada. Uma coisa que tá errada aqui também é a palavra solidifica-se, né? Que não, né? Não tô falando de rocha aí, né? Que vai solidificar, né? Então, matéria orgânica decomposta,
com o decorrer do tempo, condições de temperatura e pressão. Então, isso não vai dar no mármore, né? Então, não nesse caso, né? A gente poderia estar falando de um carvão mineral, o antracito, né? Que seria o correspondente metamórfico do carvão mineral. Que aí ele não sabe. O antracito tem autores que põem como metamórfico, tem autores que põem como sedimentar. Mas é já, né, o carvão super comprimido e mineralizado. Então a gente tem essas. Só pegadinha nessa questão mesmo. Difícil essa daí, viu? Eu achei. Tem essa daí, tem uma mais para baixo lá também, que é muito confusa. Não é que é difícil, é confusa. É confuso, é questão de concurso. Aí elas são confusas mesmo. Mas são essas as explicações aí. Não é nada, né, muito complicado, mas é para confundir. Então vamos para a próxima. Aqui a gente quer saber os principais exemplos de rochas metamórficas, né? Metamórficas. Então a gente tem aqui na foto, né, uma rocha dobrada, bem bonita, aqui uma amostra. E qual que é a alternativa que eu só tenho o nome de rocha metamórfica? É a última, né? Então, o gneiss, se vocês já devem conhecer, né? Aquela rocha que tem as bandas, que a gente vai ver ela bastante. A ardósia é aquela rocha bem fininha, que tem uma textura, assim, que lembra muito a mica, né? Como se fosse saindo folhas dela. Pode falar, Daiane. E o mármore, que a gente acabou de falar dele, até cansado. Uhum. Estou esperando a Daiana digitar aqui. Na verdade, eu tô pensando aqui como é que eu vou digitar para você, porque no vídeo da aula você fala do xisto betuminoso e tal, não sei o que, não sei o que. E aí, meio que a hora que eu cheguei nessa daí, fiquei super em dúvida entre as duas. Mas aí, nessa segunda, a única que é o xisto betuminoso. Tipo, isso. É a única, Que das quatro ali, a única que seria era ela. o resto não são rochas, né? Uhum. Então, né, por isso que exclui ela. Mas o Certo. xisto betuminoso, sim. Quando a gente chama de xisto, tá? O correto é ser uma rocha metamórfica. Tem alguns livros, né, que mais de Portugal, que eles colocam xisto como alguns nomes de rocha sedimentar, porque tem essa estrutura de folhas, né, que o xisto tem, que é a xistosidade. Mas ela é uma estrutura, né, que a gente vai ver que é relacionada à deformação. Então, a gente, né, no Brasil, a gente usa xisto mais para rocha metamórfica mesmo, não para rocha sedimentar, não, tá? Então, a gente vai... O xisto é sim, só que ele tá sozinho nessa alternativa aí. Aí, na terceira alternativa, né, só o gneiss, que tá certo. E na última, né, que tem 3 exemplos comuns de rocha metamórfica. Essa ardósia, né, a gente vê muito em casas antigas, né, até aqui de Cuiabá, que era usado como piso, né. Aí, quando saíam lascas, né, fica com aquele quebradinho, assim, sai uma lasca de cima, né, em casas mais antigas que a gente vê. No Boa Esperança tem bastante casa, bastante, né, várias casas com esse piso, casas mais antigas. Opa.
O ciclo das rochas demonstra a natureza dinâmica da litosfera terrestre. Os processos responsáveis pela formação das rochas metamórficas, sedimentares e ígneas, respectivamente, são. Então, ele quer na ordem, né? Metamórfica, sedimentar e ígnea. Quais que são os processos? Então, a gente tem da metamórfica. Metamorfismo, metamorfose também serve, né? Então, acho que tá tudo bem. Sedimentar. Então, eu quero processo de formação. Tá. Sedimentar, vocês, qual que é a mais adequada? A diagênese, né? E das ígneas, cristalização, tá certo, a 4, tá? Então, das metamórficas, né, metamorfismo tá certo, mas de sedimentar e magmática, né, o ígnea, sedimentação e magmatismo não é nome de processo formador, tá? Aquele processo final que a gente estudou em sedimentar foi a diagênese, lembra? E de rocha ígnea foi cristalização, né? Então, a gente tem esses 3 processos formadores. Então, é a 4. Aqui é sobre os fatores que condicionam o metamorfismo. Aqui na figura eu coloquei uma cratera de impacto de meteoro. Vocês sabem me dizer onde que tem uma? Aqui perto? Não é muito perto não, mas é perto. A gente tem uma cratera de impacto. Só não lembro se é a maior da América do Sul, se é do Brasil, não sei. Mas é a cratera de impacto, né, que a gente tem rochas metamórficas. A nossa não é assim toda levantada, só umas partes em volta que permaneceram, né, que não foram erodidas. Perto de Barra, lá na divisa com Goiás, lá em Araguainha, Ponte Branca, ou Ponte Branca, que é outro município, que é o domo de Araguainha, né? Que a gente tem rochas lá de impacto, que são rochas metamórficas, tá? Então, lá tinha outro tipo de rocha, veio o meteoro, bateu, e aí aquilo lá não é mais aquele protólito, tá? E aí, andando um pouco para o lado, já começa a ver a rocha original. O protólito tá ali bem próximo, né? Então, no caso, o que condiciona o metamorfismo, né? Após falar desse exemplo do domo de Araguainha. Isso, Araguainha. Mas parece que o município do Mato Grosso, ou são nos 2 municípios, é Ponte Branca também. Acho que fica nos 2. Ponte Branca e Araguainha. E tem também o município de Goiás, que eu não sei o nome, não. Então, eu trabalho lá no projeto Geoparque, né, de Chapada. A CPRM, quando ela fez o levantamento, ela também sugeriu de criar um geoparque lá no domo de Araguainha. E quem está tomando conta desse projeto é a UFG, se eu não me engano, né? Porque lá em Goiás tem várias universidades e a UFG está cuidando deles lá. Isso. Ela fica na fronteira, né? Mas aí a UFMT ficou mais com o Geoparque de Chapada e o domo de Araguainha ficou para lá, para Goiás, né? Então a gente tem isso na fronteira entre as vilas de Araguainha e Ponte Branca. Então a gente tem, né, o astroblema, que é o nome dessa estrutura. E qual que é a resposta da questão? Hidrólise, né? A gente viu hidrólise nas rochas sedimentares, né? A gente viu nos processos,
nas reações químicas, né? No temperismo químico, a gente comentou um pouco. Aí aqui é sobre metamorfismo. Então, temos 4 alternativas aqui. Vamos ver se são verdadeiras ou falsos, né? É verdadeiro ou falso, tá? Metamorfismo acontece a temperaturas e pressões superiores às características da superfície da Terra e pode ocorrer em qualquer local da crosta ou na porção sólida do manto. Tá certo? O que vocês acham? Primeira certa, né? Então, tá ok. Porção sólida do manto e qualquer local da crosta. Rochas metamórficas, agora vamos para 2. Rochas metamórficas podem resultar de deformações a temperaturas relativamente baixas de rochas submetidas a falhamentos e dobramentos em zonas de elevado estresse. E aí? A gente vai estudar que existem rochas, né? Inclusive naquele gráfico lá do início, que tinha temperatura e pressão, a gente viu que tem rochas metamórficas formadas em temperatura baixa, né? Assim como tem as que são de pressão baixa. Então, a gente realmente tem isso sim, tá? Conceito de metamorfismo é restrito às transformações que ocorrem nas rochas no estado sólido, a partir de temperaturas e pressões característicos do final da diagênese, até temperaturas e pressões em que ocorrem a fusão das rochas ígneas. Então, também tá certo? Se não tiver nenhuma pegadinha escondida, parece que tá certo. Porque transformações em estado sólido tá certo. E entre diagênese e pressões em que ocorre a fusão. Tá. Dependendo da interpretação, se estiver considerando a fusão como parte, tá errado. Porque ela tá fora, né? A diagênese antes, fusão depois. Metamorfismo tá entre os dois. Então, a gente tem que ler com atenção aqui. O conceito de metamorfismo é restrito às transformações que ocorrem nas rochas no estado sólido, a partir de temperaturas e pressões característicos do final da diagênese até temperaturas... tá errado. Né? Segundo a minha interpretação, ele está incluindo a pressão que ocorre a fusão. O que vocês acham? Por causa desse final aqui, que ele está incluindo. Tá? Vocês vejam se vocês concordam ou não. 4. Metamorfismo ocorre porque a estabilidade de cada mineral é dependente da pressão, temperatura e composição química do meio. E qualquer modificação desse parâmetro pode resultar na formação de um novo conjunto de minerais, acompanhada de transformação na estrutura e textura da rocha. E aí? O que vocês acham? Tchau, Dayana. Estamos quase acabando. A 2, eu coloquei... Não, é a 3 que eu coloquei, estava falsa, né? E a 4. Tchau. O que a gente fala? A 4 parece que tá certo também, se não tiver nenhuma pegadinha. Então, é 1, 2 e 4, tá? Interessante.
Aí aqui tem uma amostra de rocha. É a mais antiga da América do Sul, tá? 3,4 bilhões de anos, tá? Encontrada no Brasil, né? Aqui. Que tipo de pressão resultará no alinhamento de minerais metamórficos? Essa aqui é uma pergunta bem simples, bem direta. E foi o que eu falei num slide sobre os tipos de pressão. Temos, né, a pressão que vem de todos os lados, né, que é aquela, por exemplo, do soterramento das rochas, né, a compressão no geral, e tem a pressão dirigida, né, isso mesmo, que é essa que ela vem com maior intensidade em uma direção preferencial, e aí ela cria alinhamentos de minerais que vão dar origem a estruturas, como foliações, lineações, dobras. Então, tem alguma força mais predominante do que em uma direção do que em outras direções. Então, a gente vai causar a pressão dirigida, né? Então, aqui tem um outro vídeo, tá? E para vocês verem, né, tem uma explicação sobre as formações das rochas metamórficas no geral. E aí ele fala, né, bem rápido sobre como que as rochas gnáissicas vêm parar na superfície terrestre. Onde que formam os gnáisses? De acordo com o que eu falei na aula de hoje. É uma rocha que ela tem uma bandinha mais clara, uma mais escura. Nas bandas escuras eu vou ter minerais máficos, nas claras eu vou ter minerais félsicos. Eu tenho migração de minerais que vão, né, fundindo, né, primeiramente. Então, por exemplo, se eu chego numa temperatura suficiente, quem vai fundir primeiro? Quartzos e feldspatos. Aí eles começam a sair de perto da onde estão os máficos e a segregar. E aí formam-se essas bandas claras e escuras. Aí a gente tem um gneiss. Então, eu tenho que ter temperatura suficiente para fundir alguns minerais. Não todos, porque se eu fundir todos, eu vira magma, e se vira magma, eu não estou mais falando de rocha metamórfica. Então, onde que eu formo o gneiss? É aqui na parte superior da crosta? É no meio? É lá na base? Né? É numa zona de subducção? É na dorsal? É na adjacência aqui de um corpo plutônico, que é aquele metamorfismo de contato que a gente vai estudar? Então, né, por que a gente pode ver na superfície? Se o ambiente que forma os gneisses é outro. Então, eu não vou formar o gneiss por compressão, né, só por soterramento, metamorfismo de soterramento. Eu não vou formar gneiss por metamorfismo de contato. Eu vou formar gneiss quando eu tenho uma pressão dirigida, tá? Por quê? Porque esse bandamento, ele vai ser organizado segundo a direção de uma pressão dirigida. Se não tivesse bandamento, ia ficar tudo bagunçado. Se não tivesse pressão dirigida, ia ficar tudo bagunçado. É a pressão que causa esses planos. Possui quartzo, possui biotita. Tem gneiss de vários tipos. Tem gneiss que vai ter anfibólio, vai ter gneiss que vai depender da rocha original, né, do protólito. Se era uma rocha ígnea, grande parte dos minerais não vão fundir, vai fundir principalmente quartzo e feldspato. Se for, por exemplo, uma rocha sedimentar rica em argila, numa temperatura menor, ela já consegue fundir, tá? E aí, esses argilominerais vão virar outros minerais. Então, vão virar minerais maiores, com maior estrutura, vão se orientar, vão virar, por exemplo, sabe o que argilominerais pode virar num gneiss? Granada,
aquele mineral vermelho, cor vinho, granada pode ser formada a partir da fusão de argilo-minerais numa rocha sedimentar, tá? Inclusive, né, foi o que eu estudei no meu mestrado. Então, eu tinha uma rocha que eu conseguia ver vários estágios, né, onde eu estudei, e até tinha um estágio de maior grau que eu tinha granada formada a partir de uma rocha sedimentar. Aí eu conseguia ver todo esse caminho que ficou registrado. Então, eu tinha as rochas mais rasas e até a mais profunda, tá? Então, por exemplo, se essas rochas que estão aqui no fundo do oceano, bem um argilito bem fino, ele vai entrando aqui na subducção, o que ficar preso aqui nessa cunha, o que não for para dentro da crosta e fundir, o que conseguir ficar aqui para fora, né? Isso aqui vai ficar registrado e um dia pode aflorar na superfície, né? Eu posso ter gneiss aqui formados a partir de rochas sedimentares do fundo do oceano, tá? Como que esse gneiss vai vir parar aqui em cima? Primeira coisa, eu tenho que ter erosão, né, do que tem em cima. Para erodir, essa rocha não pode estar abaixo do nível do mar, senão ela não vai erodir. Senão sempre vai ter água acima dela. Não é? Não concordo? Então, ela tem que ser soerguida, depois erodida. Então, tem que haver um processo que levante essa rocha aqui, que agora está submersa, né, nesse desenho aqui, e saia para fora. Ao ela ficar acima do nível do mar, aí ela pode ser erodida, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui na Cordilheira dos Andes, aqui, né, na América do Sul, a convergência das placas está levantando essas montanhas da cordilheira, né? Concordam? E aí, então, a erosão vai atuando cada vez mais, vai ter mais taxa de erosão à medida que ela vai soerguendo. E esses sedimentos vão para algum lugar, que são para as bacias sedimentares. Uma bacia bem grande que a gente tem hoje em dia é o Pantanal, né? Que justamente está no lado, né, de trás da cordilheira. Então, é um grande depósito sedimentar. Que tem que ter soerguimento. Então, pode vir outro evento geológico e vai soerguer, tá? Às vezes, uma outra colisão de continentes, aí a causa levantar essa rocha, entendeu? Às vezes, para a redução e ocorre outra que levanta essas rochas mais para cima. Então, né, é assim que a gente pode ter esse afloramento de rochas na superfície terrestre. No caso aqui, onde a gente vive, né, em Cuiabá, não tem rochas gnaissas. A gente vai ter os filitos no máximo, que é um grau baixo, né? É xisto verde, que a gente vai ver na próxima aula o que isso significa. Mas se, né, não sei, por acaso, um dia a gente descubra gnaisses, né, fazendo perfurações, aí a gente vai ter, né, que esse orógeno, que um dia foi onde a gente mora hoje em dia, ele teve mais profundidade, ele teve maior, né, espessura. Então, antes aqui era montanha, foi tudo erodido, até chegar aqui onde a gente já tem os filitos. Mas filito é um grau baixo ainda, né? Quem sabe se erodir mais, um dia a gente chega num gneiss. Mas tem lugares que a gente já vê o gneiss, né, aflorando. Então, com certeza, tem rochas de grau mais baixo e rochas de grau mais alto em algum lugar próximo aos gneisses. E ele resistiu e tá ali aflorando na superfície, tá? Então, essa é a última questão, tá? Então, vocês assistam, ele fala brevemente sobre a erosão e o soerguimento para poder a rocha vir à superfície, tá? Então, a aula de hoje foi isso, e a próxima aula a gente continua, né, falar sobre as rochas metamórficas.
Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre também o seminário, é só perguntar.